Hello, pessoal! Hello, povo da faxina! Boa noite! Boa noite, Patrícia, Poliana, Lília, Simone. Um monte de carinha nova. E um monte de carinha velha também, só modo de dizer. Boa noite, Tainara, Raquel, Si, Adenilda, Solange. Boa noite, pessoal. Estamos chegando na quinta-feira, né? Hoje é dia 27 de janeiro, primeiro mês do ano acabando. Estão conseguindo concretizar aquelas metas que a gente fez em 2021? Estão colocando as coisas no trilho para acontecerem também? Porque o primeiro mês já tá acabando, né? A gente já tá indo para fevereiro, tá acabando aí, se encaminhando aí no inverno americano. Daqui a pouco chega Spring Cleaning, né? Daqui a pouco chega a limpeza de primavera e a gente tem que estar totalmente preparadas para os clientes, certo? Então, já vamos colocar tudo em prática para quando chegar a época de bonança, a gente tá naquele, né, com aquele gatilho ali todo prontinho para receber os clientes. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre limpeza por comissão. Eu acho que foi o tema, um dos mais pedidos, se não o mais pedido. O que me surpreendeu quando eu abri a caixinha lá, gente, quais são os temas que vocês gostariam de ver na live? Muita gente, vamos dizer que 60% foi sobre limpezas por comissão. Talvez por agora está naquele ápice, né, de limpeza por comissão. Então a gente vai abranger vários fatores da limpeza por comissão, tá? Que são bem importantes para a gente entender que não é simplesmente você pegar uma comissão ali da limpeza e pronto. Então a gente vai, né? Eu trabalhava também com limpeza por comissão, tanto no início fazendo a limpeza, como depois também oferecendo a limpeza. Então vocês vão ter os dois lados aí da moeda. Primeiro eu quero saber aqui quem é que faz ou já fez limpeza, né, casa por comissão. Me respondam aí, quem é que já fez ou ainda faz casa por comissão? Quem? Gente, hoje eu vou beber muita água, porque, pra quem não sabe, eu tô no Rio de Janeiro e hoje eu acho que vai bater uns 43 graus. Então, assim, tá muito, muito quente, tá? Então, apesar de eu gostar muito do calor, realmente exageraram na dose, tá? Mas então, se me verem bebendo muita água por causa disso. Então, eu quero saber aí de vocês, quem é que faz essa limpeza por comissão ou já fez? Deixa eu ver se alguém... Colorado menos 15. Tá quase igual. Ai, gente, sinceramente, eu posso até passar uma temporada no frio, mas eu tenho 34 anos hoje e eu descobri que eu não gosto do frio. Quando eu era mais nova, eu falava assim, ai, gente, o frio é elegante, o frio eu gosto bastante, ai, é mais chique. Hoje em dia, eu não consigo passar mais de um final de semana no frio, então tô fora. Depois de 34 anos, eu descobri que eu não gosto do frio. Então é no máximo um final de semanazinho. E eu sei que tem muita gente aqui que tá doida pra ir pra Flórida, né? Eu tenho aluna que constrói schedule lá no norte e depois vai pra Flórida, porque realmente não se satisfaz, né, no frio. Então tem os dois lados. Meu Deus, menos 17. Eu lembro que eu saí do Rio, a primeira vez que eu fui morar nos Estados Unidos, eu saí do Rio, tava 40 graus, e eu cheguei em New Hampshire, tava menos 36. Foi bizarro, foi uma das maiores, uma das temperaturas mais baixas que lá teve, e o Rio tava... Então imagina, né, meu corpo como é que ficou nessa época. Califórnia tá ameno, tá bom, né? 16 graus tá ali, ainda dá pra aceitar, mas eu já acho bem frio. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre limpeza por comissão. Bom, muita gente me pediu, acredito que tem algumas pessoas, né, que trabalhem com isso hoje, mas eu vou falar aqui alguns detalhes muito importantes e vou ensinar também, vou passar a informação de como funciona uma limpeza por comissão, uma casa por comissão.
Antes de começar o assunto, eu quero falar aqui de duas situações. Eu tive tanto a fase de pegar limpeza por comissão, onde eu ia limpar, tá? Como também tive a fase de passar a limpeza por comissão. Então eu vou falar os dois lados da moeda, qual foi a minha experiência com esse tipo de limpeza. Bom, assim que eu cheguei em Seattle, né, eu precisava montar meu segundo schedule, então eu tava ali ainda construindo, tava pegando, eu não cheguei a ser helper mais de um dia, então ali eu já comecei com as minhas casas, e aí, né, a minha sócia tinha trabalhado como helper e ela falou assim, bom, o dono da empresa que eu trabalho, ele tá precisando de times para trabalhar para ele por comissão. Ele só repassa a limpeza, ele dá uma porcentagem pra gente e o resto, né, uma porcentagem menor fica com ele. Falei, ótimo, né? A gente tem a nossa independência e a gente consegue limpar. E realmente fluiu muito bem. É lógico, tinham casas que não valiam exatamente aquele valor, né? Tinham casas que já valia bastante, teve move out da gente não ter que fazer quase nada e ganhar um valor razoável. Então, tinha ali um equilíbrio muito bom quando eu limpava por comissão, ok? Agora, quando eu oferecia a casa por comissão, eu tive um problema sério. Eu ofereci depois se tornaram um casal de amigos, tá? Mas eu falei assim, olha, eu não tenho time nessa região da cidade. Era praticamente outra cidade, outro condado. Eu falei assim, eu não tenho clientes nessa região e não tenho interesse em ter. Vocês têm interesse em criar um time nessa região, né? Eu não vou praticamente pedir nenhuma comissão, né? Além de eu captar o cliente, não vou pedir quase nenhuma comissão, eu lembro que na época era 20%, mas no final essa cliente volta para mim e eu vou revender e eu vou vender, né, como se fosse um schedule. Ah, sim, claro, a gente tem interesse em trabalhar com isso, a gente quer na verdade ter um volume ali de trabalho, mas a gente vai retornar ao Brasil, então não temos interesse em vender casas no futuro. Eu falei, ótimo, né? Eu sei como vocês trabalham, vocês sabem como eu sou, e aí no futuro, né, quando vocês decidirem voltar para o Brasil, a gente vende essas casas. Só o que aconteceu, né? Durante esse tempo todo, né, limparam as casas, receberam o valor, né, e era um valor só que eu cobrava do que eu gastei para captar. Do contrário, a limpeza regular mesmo era deles, 100% deles. E eu falei, mas quando esse cliente retornar, eu vou vender o cliente, eles deram ok e tudo. Chegou no final, né, quando chegou a hora deles retornarem ao Brasil, eles simplesmente falaram que seriam um desrespeito da minha parte vender o cliente e não dar nada para eles. E aí que vem um problema sério de casas por comissão, tá? Há esse impasse, porque quem está indo na casa é o time que você está passando a casa. Então, o cliente conhece aquele time, ele conhece aquelas pessoas e não, teoricamente, você. Então, ele vai ter muito mais um relacionamento muito mais próximo com esse time do que com você, tá? Então existe esse impasse na hora de vendas de casa por comissão no futuro para quem está pretendendo isso, né? Ou para quem quer só tirar aquele benefício ali, vamos dizer, de 30% por casa. Na minha opinião, não vale muito a pena, a não ser que você tenha um volume muito bizarro de casas. Fora isso, não vale todo o processo de casas por comissão, tá? Então, a ideia é você estar trabalhando ali e depois pode vender até para o time que está trabalhando de comissão, que é uma ótima opção, tá? Tanto para o time como para você, né? Eles já estão acostumados ali com o cliente, então é um pulinho só para a venda, ok? Então, eu tive essas duas situações por comissão, né? Uma que eu gostei bastante, né? E a outra, quando eu era a pessoa que repassava as casas, eu senti que realmente é difícil de fazer funcionar, tá? Informalmente. Mas você também tem a opção de fazer formalmente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então a gente trabalha com essas opções, ou você trabalha, né, a pessoa. O que é limpeza por comissão? Deixa eu explicar primeiro o que é limpeza por comissão. Uma empresa
capta o cliente, tá? Eu tenho um cliente e geralmente eu não tenho times para suprir aquele cliente, ou simplesmente eu não tenho interesse em criar um time, ou não tenho interesse naquela parte da cidade, tá? Então o que eu faço? Eu passo para alguém, tá? Oferecendo para alguém, onde essa pessoa vai até a casa, limpa, tá? E uma parte do valor dessa limpeza vem para mim, tá? Então eu posso ter captado o cliente tanto em aplicativo como em site, como pode ter vindo também de indicação, pode ter vindo de outros meios, mas desde que passe por mim, tá? A cliente entrou em contato comigo e eu repassei o cliente. Então, quando eu vou repassar o cliente para um outro time, para uma outra empresa, eu ganho essa comissão aí, vamos dizer, do processo de limpeza, porque você teoricamente gastou para captar, então você está ali ganhando das duas formas, tanto com o seu time de limpeza como também com o time por comissão. Agora, existem duas formas, tá, de você passar essas casas. Existem duas formas. Uma é criando um time fictício, tá, da sua empresa, onde você vai mandar essas pessoas para limpar, né, esses cleaners para limpar, mas você ainda finge que esses times são da sua empresa, tá? Para o cliente, quem está indo limpar é um time da sua empresa, tanto que é muito difícil você utilizar uniforme nessas situações, porque o cliente está achando que quem vem limpar é a empresa, vou dar um exemplo, né? Maria Pro Cleaning, tá? O cliente está achando que quem vem limpar é essa empresa. Então eu simplesmente ignoro o fato de eu estar passando essa casa por comissão e falo: olha, pessoal, vocês podem limpar a casa dia tal, horário tal, mas vocês não usem uniforme porque isso se refere à minha empresa. É como se vocês estivessem indo um time mesmo da minha empresa, indo como funcionários. E aí é acordado isso, né? Acordado a porcentagem e tudo, e pronto. O time vai lá, limpa, o cliente paga e é dividido os valores acordados, tá? E existe outra forma também de você fazer essa passada de comissão, que é através dos subcontractors, né? Os subcontratados, vamos dizer assim. Mas existe uma coisa que muita gente ignora e é muito importante a gente entender aqui. Os subcontratados é como se você tivesse uma empresa aqui, a sua empresa está aqui, e você quer subcontratar uma outra empresa. Só que você não pode subcontratar uma outra empresa e impor as suas diretrizes. Essa outra empresa que você subcontratou, ela tem na lei, tá, pessoal? Ela tem na lei o direito e a autonomia. Ela tem a independência como empresa. Então, se você está passando todas as diretrizes para ela e ela deve explicações, deve autorizações à sua empresa, você não está subcontratando. É como se ela fosse realmente como se ela estivesse fazendo parte da sua empresa. Então, quando você quer fazer as coisas corretamente, né, você quer subcontratar uma outra empresa para repassar suas casas, você precisa de um contrato, né, de um formulário específico para esse tipo de prestação de serviço. E na teoria, essa empresa tem autonomia, então não adianta você chegar assim para ela, né, para esse subcontratado e falar assim: olha, a cliente não gostou, né, de que você não tenha limpado embaixo da cama, você precisa limpar embaixo da cama. E aí o subcontratado fala: não, mas a minha empresa não limpa embaixo da cama. E aí, como é que fica? Exatamente essa questão. O subcontratado, ele tem autonomia para fazer ou desfazer. A partir do momento que você diz para ele o que ele precisa fazer, você criou esse laço, essa relação de dependência. E aí você já gera, né, uma outra categoria de trabalho, ok? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, não é simplesmente, vou passar por comissão.
Tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que passa por comissão. Ah, gente, tenho casa para passar por comissão, quem quer, tá? É possível? Muito possível, tá? Eu, inclusive, já fiz. Porém, existem regras, tá? Que oficialmente, se seu negócio gostaria de trabalhar com isso, você já tem uma quantidade de casas grande, tá? E você gostaria de realmente passar oficialmente para outras pessoas, aí você precisa de um formulário, né? E de uma estrutura, de uma ajuda contábil melhor e não simplesmente passar, porque pode acontecer de alguns times falarem assim, não, eu era subcontratada dela e ela mandava em mim. Então, isso se trata de uma funcionária. Isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. Então, é só para vocês saberem que existem essas formas de repassar casa. Para quem não sabe, existem também essas referral agencies, agências de referências. Vamos traduzir assim em português. O que essas agências fazem? Elas são os famosos schedules, tá? Vou tentar simplificar. Elas são os famosos schedules que repassam oficialmente para cleaners independentes as limpezas. Então, qual é o lema delas? Eu vou aqui, criei um site, criei uma empresa, eu vou captar cliente, tá? Para você, vou te repassar por uma porcentagem e pro cliente, né? Pro cliente final, o americano ali que quer limpeza, eu vou falar que eu sou uma agência onde eu filtro as melhores cleaners para ele. Então, ela tenta intermediar ali o cliente que não sabe, né, se vai contratar uma cleaner experiente, se vai contratar uma cleaner com antecedentes criminais. Então, elas vendem, nessas agências, né, que vendem as casas por comissão, elas vendem a ideia de que elas estão ali filtrando os melhores prestadores de serviço de limpeza para os clientes. E realmente tem bastante. Na Califórnia tem bastante, na Flórida tem bastante, tá? Na Califórnia, se eu não me engano, o nome tem uma que se chama Made This, e na Flórida também tem outra que eu esqueci o nome. Então são agências que realmente têm fluxo de clientes, né? Captam clientes e repassam para outras cleaners, tá? Passam para as outras cleaners por um valor. E essas cleaners são cleaners independentes. Então, você, na hora de prestar o serviço, você é cleaner independente. Então, você vai ter sua autonomia ali para limpar de acordo com o que você achar que seja necessário, tá? Então, existem essas 3 formas de limpezas por comissão que a gente precisa ter conhecimento na hora de trabalhar, porque se você tem uma empresa aberta, se você tem licença, você precisa seguir certos tipos de regras. Não dá para simplesmente fazer de qualquer jeito, porque pode dar ruim lá na frente, tá? Então existem esses 3 tipos que são muito importantes a gente saber agora, ok? Eu tô vendo algumas perguntas aqui. Sparkling Cleaner na Califórnia, Miriam, isso é uma agência de referência? Eu sei que na Califórnia tem bastante, tá? Tem bastante. Inclusive, uma pessoa que eu dei a consultoria, ela me falou que tinha o interesse de criar uma agência dessas para repassar casas por comissão. E essa agência, eu lembro que da Califórnia, era de uma brasileira e era super bem reconhecida. Os clientes americanos procuravam ela para ela realmente enviar os cleaners para casa deles, porque eles confiavam no trabalho dela, sabiam que ela realmente ia enviar pessoas confiáveis, pessoas que faziam um trabalho legal, e ela tinha bastante casa para envio de comissão. Então, para quem é da Califórnia, procura. Da Flórida também tem bastante agência que faz esse tipo de serviço, e eu acho interessante principalmente para quem está começando, tá? Para quem está começando é muito bom para criar aquele fluxo, né? Aquele volume de casas no início do seu schedule.
Então, por exemplo, casas de temporada, casas por comissão, né? Se a pessoa que está repassando a casa souber precificar, vai ser justo para os dois lados. Então, a gente vai falar agora de outro tema, tá? Preço, né? Valores, por quanto se passa a casa por comissão, por que se passa geralmente 70-30? Bom, a casa por comissão, ela trabalha da seguinte forma: eu sou uma empresa que capta o cliente, então eu tenho um certo custo, né? Porque o cliente está vindo de acordo com a minha reputação no mercado, de acordo com a minha reputação no online. Então tem um custo, isso tem um custo. E geralmente esse custo a gente coloca uma base de 30% por conta do lucro de um small business. Então, um negócio pequeno, um micronegócio, tem uma média, né, de lucro de 30%. Então, vamos dizer que essa casa você vai limpar, a gente vai cobrar $200, tá? E aí eu vou repassar para um time. Eu vou tirar 30% desses $200, tá? Para pagar toda a questão burocrática, né, de marketing, divulgação. Eu vou pagar toda essa parte de imagem da minha empresa, 30%, e 70% vai ficar com as pessoas que vão limpar, tá? O que são esses 70%? É o material, é a gasolina, é a manutenção do carro, tá tudo incluso nesse 70%. Não adianta você achar que a dona do schedule vai dar alguma coisa, porque senão a conta não vai bater, tá? Então, quando você for fazer a limpeza de comissão, né, ou quando você for passar esse tipo de casa, né, é geralmente 70% para as pessoas que vão limpar, tá? 70% do valor para as pessoas que vão limpar, incluso custo dos produtos, manutenção de carro, pneu, não importa se furou, vai tudo para sua conta. 70% tá tudo incluso e 30% vai para a empresa que captou o cliente e te repassou, tá? Porque esse é um custo também que a empresa tem, não tem como mudar muito isso. Tem empresas que eu sei que cobram 65%, né? Fica 65% para o time que vai limpar e 35% para a empresa que está repassando a casa. Bom, existe esse tipo de variação dependendo do investimento que ela esteja fazendo, né? Para captar esses clientes, ela pode ter essa pequena variação, mas ela precisa saber precificar a casa. O que acontece? Se você precificar errado, todo mundo perde. Se você precificar, vamos dizer, essa casa que era $200, você precificar 120, o time de comissão vai fazer um péssimo trabalho, tá? Vai fazer um péssimo trabalho, que ele vai ver, poxa, aqui é para eu terminar rapidinho, senão eu tô perdendo. Então, o time comissionado vai fazer um péssimo trabalho e você vai ganhar pouquíssimo. Então, não vai valer todo o processo, não vai valer toda a dor de cabeça, tá? Porque não vai fechar a conta. Então, às vezes, a casa por comissão é uma vantagem enorme para quem está começando. Porque se a empresa que estiver captando der um preço justo, coisa que às vezes quem está começando não sabe dar um preço ou não tem uma estrutura para dar o preço, então é vantajoso sim se você pegar uma empresa experiente, uma agência de referência de repente e realmente pegar aquelas casas, fazer um bom trabalho e futuramente ter suas próprias casas ou até fazer uma negociação com essa empresa que está te repassando as casas. Então, na hora de você trabalhar dessa forma por comissão, o fator essencial é precificação correta, porque senão todo mundo perde, tá? Todo mundo perde. Aí o que acontece? Ficam te mandando um monte de limpeza barata, tá? Um monte de limpeza barata. Você faz a limpeza, tá? Muitas vezes tem gente que se esforça demais, mesmo com a limpeza barata, se esforça, mas aí você vê que não vale a pena, tá? Existe aquela escadinha: helper, limpeza por comissão, limpeza por temporada, limpeza regular, né? Vai indo. E para quem é helper hoje pode ser uma grande coisa
fazer a limpeza por comissão. Mas chega um momento, quando você aprende realmente o business, o negócio ali, chega um momento que você quer passar para a próxima fase. Mas você, é super como se diz, é saudável você passar por essa fase da comissão. Eu passei e me ajudou bastante a construir o meu schedule, porque aí eu não precisava trabalhar de helper o dia todo. Entendeu? Quem trabalha o dia todo como helper não consegue pensar na solução. Então, às vezes, uma casa de comissão, uma casa de temporada te dá tempo. Eu tava falando com mais alunas, inclusive, tem aluna que agora tá tirando a segunda-feira de folga. E eu falei que eu tirava a segunda-feira de folga quando tava todo mundo indo trabalhar, né? E eu me coçava para não pegar casa na segunda. Mas quando tava todo mundo indo trabalhar, eu tava em casa, né, sentada no computador, vendo como eu ia mudar a estrutura da minha empresa, como eu ia captar mais clientes, como eu podia fazer diferente, né? Todos esses passos que eu via que as pessoas estavam na robotização. Já estava ali no automático e ia trabalhar o tempo todo e não saía daquilo. Então, às vezes, você precisa de tempo para trabalhar a mente, para trabalhar a sua inteligência realmente, para fazer diferente, senão você fica numa bola de neve e você nunca sai do lugar, Então, eu dei essa dica algum tempo atrás, eu tirava a segunda-feira, né, principalmente no início, e eu falava assim, não, agora essa segunda-feira eu vou preparar todo o material para os novos clientes, vou fazer o uniforme, vou fazer o site, né, tenho que entrar nesse aplicativo para ver como funciona. Então, toda segunda-feira, eu trabalhava aos sábados, então toda segunda-feira eu me obrigava a tirar folga para fazer valer. Porque eu sabia que segunda-feira eu estava deixando de ganhar dinheiro, tá? Eu estava deixando de fazer dinheiro para estudar. Então, ia doer no meu bolso e eu ia sentir aquilo dali e ia colocar em prática, né, tudo aquilo que eu tinha planejado antes. Então eu fazia ali segunda-feira, poxa, eu tô perdendo dinheiro, eu tenho que fazer esse dia valer a pena. Hoje eu vou ser a mais produtiva do mundo. E eu fazia toda a parte de divulgação, Craigslist, aplicativo e logo, fazia tudo isso porque eu estava realmente me pagando para ficar em casa e adiantar a minha vida. Tá? Então eu aconselho para quem é helper hoje, se você não fizer isso, se você não sentir na pele, você não vai mudar de situação. Então mude isso, a sua mentalidade precisa mudar. Se você continuar dia após dia procurando por dólares, eu sei que é difícil, gente, eu sei que falta dinheiro muitas vezes pro aluguel, tá? Eu tenho uma aluna que falou assim, Thelma, já gastei tudo, né, para construir a empresa, tá desenvolvendo a empresa, eu não sei nem se eu vou ter pro aluguel. Então, assim, calma que você precisa também pensar um pouco, refletir um pouco se você pode fazer isso no momento, mas se você não tiver esse aperto, infelizmente não sai do lugar. Tem que doer um pouco para você dar, sabe aquele pé na bunda? Realmente você precisa daquele chutão ali para dar o próximo passo, tá? E se você já tem um schedule, pensa assim, poxa, qual é o meu objetivo? Meu objetivo, eu já tenho bastante casa, não tenho interesse em ter mais time. Vou criar equipes de comissão, tá? Porque eu recebo muito pedido de indicação, já sei como eu mexo nos aplicativos, né? Já tenho um fluxo grande de cliente, então eu vou passar minhas casas por comissão. Tá? Então a gente sempre tem como, a cada dia aparecem formas novas de ganhar dinheiro no house cleaning. Não é só limpando casas, tá? Então existem casas por comissão, existem times que você pode criar em outras cidades, em outros estados, tá? Em outros estados. Tanto que eu criei meu primeiro schedule em Portland, e depois fui para Seattle e criei o segundo schedule e o terceiro em Seattle. Então, o que me impediria de passar casas, por exemplo, eu captava nacionalmente, onde eu estava, né, os aplicativos que eu estava eram nacionais. Então, eu poderia muito bem, depois de aprender aquilo tudo, captar cliente lá em Nova York e repassar. Inclusive, gente, eu sei que tem
Eu sei que tem agências não oficiais em Massachusetts também, tá? Não oficiais. São empresas grandes, né, que captam clientes nos aplicativos, tá? Nos aplicativos, pegam os leads e repassam para as pessoas, tá? E repassam para as pessoas que as pessoas não querem perder tempo, né? Teoricamente, não querem aprender, elas querem o peixe. Então, tem muitas empresas que captam, tá? Que captam e repassam. Ah, é isso que você quer? Pronto, toma. É isso? Toma. Mas tem um preço. Tem um preço e ele não é baixo, tá? Então, eu faço questão aqui no Instagram sempre, né? No Brilhando no geral, de ensinar. Por mais que eu faça mentoria, consultoria, tem as alunas do Projeto Ela, né, que tiram dúvidas comigo, eu sempre faço questão de ensinar. Porque o meu papel aqui não é dar o peixe, senão, como eu disse, eu poderia captar vários clientes e vender. Eu ia ganhar muito dinheiro, né? Eu poderia captar e vender, captar e vender, captar e vender. Só que não é o intuito. Por exemplo, eu tive uma mentoria na segunda-feira, não sei se a pessoa tá aí, na segunda-feira. E aí a gente estava procurando a questão do nome para a empresa dela. Ela falou que queria um nome e o nome provavelmente já existia. E ela falou assim, tem como você verificar para mim se já existe? Eu falei assim, calma, eu vou te ensinar como é que você vai verificar se o nome já existe. Tá? Porque a intenção aqui não é eu te dar o peixe. A partir do momento que você aprende como faz aquilo, você não depende de mim na próxima vez. Então, eu ensinar uma pessoa como mexe no Thumbtack, como mexe no Bark, como mexe no Nextdoor, a partir daquele momento, essa pessoa ganha autonomia. Ela pode abrir um schedule na Flórida, pode abrir em Massachusetts, pode abrir em Seattle. Se eu der o cliente para ela, se ela mudar de estado, já era. Se ela perder aquele cliente, já era também. Ela vai ter que voltar para mim para comprar. Então, é uma visão de negócio, tá, pessoal? É um modelo de negócio educacional e não simplesmente venda por venda, ok? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Existem diversas formas de renda, de receita, no house cleaning. Existem parcerias, existem carpet cleaning, existem, né, parcerias com construção, pós-construção. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro no house cleaning. Você só precisa sentar, né, que eu sei que isso é difícil nos Estados Unidos, as pessoas trabalham, vivem automaticamente, então é difícil. Quem para pensar e para fazer diferente se destaca, tá? Isso eu posso confirmar para vocês. Quem para pensar e fazer diferente se destaca. Quem fica no automático fica 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa e não muda nada, tá totalmente estagnado, ok? Então, vamos parar para pensar e falar assim, poxa, eu quero uma casa, eu quero fazer comissão agora para eu ganhar fluxo, para eu não ter que perder muito tempo agora sendo helper. A casa por comissão pode ser uma ótima opção para mim. Ou, não, agora eu já tenho um schedule muito grande, não quero mais times, eu quero passar por comissão. Ótimo, é uma receita a mais que entra no seu schedule. Então tem diversas formas que você pode aumentar a receita, tá? Da sua empresa de house cleaning. Pode ser oficialmente ou pode ser extraoficialmente, como eu disse aqui. Mas o ideal é que você tenha, no mínimo ali, esteja amarrado com a pessoa, com os times que estejam fazendo isso, tudo escrito certinho, tá? Eu aconselho sempre colocar por e-mail, tá? Que o e-mail, a pessoa dá ok, fica meio que registrado pelo WhatsApp, por áudio, fica muito bagunçado. Então quando fazia minhas casas por comissão, ou quando passava, ou quando eu vendi meu schedule, toda a conversa era por e-mail, tá? Não era um contrato, até porque a gente não poderia fazer isso oficialmente, né? A não ser que eu realmente passasse o nome da empresa, que ia dar muito mais trabalho, mas eu tentava ali me precaver, né, de possíveis problemas e ficava muito mais transparente. Os valores, os nomes,
tudo certinho ali para a pessoa e ela se sentia mais confiante também. Então a transparência nessas transações de trabalho, gente, cada um pensa diferente. Cada pessoa pensa diferente. Então não creia que a outra pessoa vai pensar do seu jeito, tá? Já tive problemas também na hora de vender clientes. O casal, né, que comprou uma das casas, eles falaram, tá, o cliente não quis, porque tinha um homem no time, o cliente não quis, e aí o cliente falou, tá, não quero. Eu falei assim, tudo bem, eu te devolvo o dinheiro, né, que você deu. Ele falou assim, não, eu quero que você devolva o dinheiro e no dia que eu fui com você. Eu falei, ué, mas quem limpou fui eu? Ele, não, mas aí eu fui, e aí eu falei... Então, não dá pra gente deixar lacunas, né, gaps aí nas transações. A gente precisa fazer tudo certinho porque cada um pensa diferente, ok? E a gente não pode contar com isso, não pode contar com bom senso, não pode contar que o outro vai entender o seu lado. Então, deixe tudo certinho por e-mail sempre, porque o e-mail vai estar sempre lá. O e-mail é uma coisa oficial, até que futuramente, se tiver que ir para a justiça, vai estar lá no e-mail. Então, é importante, tá? A gente ter tudo documentado, mesmo que não seja um contrato, mas esteja tudo documentado pelo menos por e-mail, ok? Ficou alguma dúvida, gente, de limpeza por comissão? Eu acredito que eu tenha falado tudo. Eu tenha falado... Sim. Ninguém aí trabalha por comissão, né? Ninguém trabalha por comissão. Oi, Ellen. A live vai ficar gravada assim, tá? Todas as lives ficam no feed, porque eu sei que tem gente da Califórnia que não consegue acompanhar. Então, o horário é meio... né, muito diferente, então eu sempre deixo as lives no feed, tá? Ficou alguma dúvida de casas de comissão? Pura verdade, Thelma, tem horas que precisamos pensar em saída automática, exatamente. Eu virei a chave nos Estados Unidos quando eu falei, gente, não dá. Eu tava trabalhando em restaurante, tava estudando, tava trabalhando no comercial, né, com limpeza de igrejas. Eu simplesmente não tava respirando, não tava pensando em nada. Chegou uma hora que eu falei assim, ops, chega, eu preciso sentar, pensar e bolar uma estratégia aqui para eu sair dessa situação. Até porque eu tava estudando empreendedorismo e não dava para fazer de qualquer jeito. Então, é preciso de tempo pra gente refletir. Tempo, tá? Não adianta apenas trabalhar duro. Se trabalhar duro deixasse você, né, em outra situação, com certeza todo pedreiro era milionário. A gente precisa realmente pensar estrategicamente, tá? E não pense, eu não sou inteligente para isso. Eu não consigo pensar. Busque soluções. Hoje em dia tem internet, a internet te dá um bando de informações gratuitas, muitas vezes gratuitas, que você, por preguiça, fica ali no Instagram, né, naqueles perfis de fofoca do Big Brother, aí vai passando, aí você sente sono, vai dormir e no outro dia é a mesma coisa, você reclamando da vida, né, que nada muda, que tá sem dinheiro, que a vida é difícil. Bom, cada um faz a sua escolha, tá? Tem muitas opções e tem gente que não fala inglês, tem gente que com dificuldade em tecnologia, tem gente de todos os perfis conseguindo seus objetivos. Então, olha, gente, uma coisa que eu levo de lema para minha vida: você consegue parar qualquer pessoa, menos uma pessoa com foco. Você consegue parar uma pessoa super inteligente se ela não tiver força de vontade, se ela não tiver foco. Você consegue parar uma pessoa com dinheiro se ela não tiver nenhum desses dois. Agora, uma pessoa com foco e com persistência, você não consegue parar. Ela vai até o final. Então, esse tipo de pensamento vocês precisam trabalhar para mudar a vida de vocês. Eu sei que Estados Unidos, né, como eu já morei 2 vezes, eu sei que é uma ilusão, muitas vezes é uma ilusão, é uma qualidade de vida muito boa, sem dúvidas, principalmente se você tinha uma situação ruim no Brasil, tá? Mas fora isso, é muito trabalho.
que se você não se organizar, não criar uma estratégia de realmente se desenvolver nos Estados Unidos, eu acho que vocês sabem disso, né? Vira uma bola de neve, você consegue ter suas coisas, suas poucas coisas ali, mas você fica mortinha, cansada, vai ficando mais velha e não vai conseguindo sair do lugar, tá? Então a gente sabe que os Estados Unidos é um ótimo país para ganhar dinheiro, né? Para viver bem, porém é de muito, muito trabalho. Cada dólar é pago ali suado. Então a gente precisa pensar em maneiras para não se destruir, né, ao longo do tempo. A gente não pode se destruir ao longo do tempo só por viver no automático, tá? A gente pode se sacrificar por um curto período de tempo, tá? Para no longo prazo a gente colher os frutos. Agora, quem nunca quer se sacrificar no curto período de tempo, infelizmente vai ficar no longo prazo ali sofrendo pouquinho em pouquinho, né? Sofre um pouquinho e sofre e chega depois de anos e anos e tá lá. Sofreu pouquinho, mas também não garantiu nada. E quem tem uma estratégia e resolve sofrer por um curto período de tempo em troca do longo prazo, com certeza tem resultados positivos, tá bom? Tá bom? Ficou claro, pessoal? Esse tema aí de casas por comissão? Ficou claro? Obrigada, pessoal. Pois é, Cibele. A Cibele sabe bem. Cibele deu uma virada de chave aí no house cleaning que só dá orgulho. Obrigada. Exatamente, Cibele. A pessoa focada vai onde os outros não vão. Olha, eu tinha, né, em qualquer lugar, né? Se você vai competir com qualquer pessoa, muita gente tem medo da inteligente, muita gente tem medo da pessoa que tem poder, que tem dinheiro, mas a pessoa focada chega a me dar um arrepio, porque eu sei que ninguém vai tirar aquilo dela. O foco realmente é uma coisa transformadora. Então, uma vez que você coloca na cabeça que você vai conseguir, olha, dificilmente pode perder um dedo, pode perder o dinheiro, pode perder, mas você não sai daquele objetivo ali. Realmente, se a pessoa estiver focada, não tem jeito, não tem quem pare. Oportunidade tem de sobra nesse país para quem corre atrás. Exatamente, Ana. Concordo. Se não, Andréia, se não organizar, a gente só vive para trabalhar. Andréia, eu falei um pouco de você aqui sem falar o nome. E, na verdade, eu tenho um orgulho porque eu sei que, por mais doído que seja, isso tudo vai fazer parte da sua história, da sua experiência, né? Para você contar como foi no início, quando alguém chegar para você e falar assim: ai, André, é muito difícil, eu vou ter que deixar de gastar com isso. E aí você vai falar: bom, foi exatamente por isso que eu passei e é onde eu estou hoje. Então, é um grande motivo aí de orgulho e tenho certeza que isso vai virar história, tá? Vai ficar salvo assim, gente, no feed. A gente tem de ter medo da nossa própria preguiça. E como diz, mas já exatamente, procrastinação, né? Deixa que amanhã eu faço, final de semana eu vou fazer, e passa o final de semana, te chamam pra sair e vai mais uma semana ali. Daqui a pouco, final de mês eu não consigo mais tirar folga, eu vou ter que trabalhar, e vai mais um mês. E vai assim, ó, e vai assim. Quando você vê, tenho 17 anos nos Estados Unidos, é impossível você ganhar isso com house cleaning. E essa mesma história que eu ouço diariamente, né, praticamente aqui no Instagram, de pessoas que não conseguiram o objetivo, não tiveram foco nenhum e hoje só estão aqui para reclamar, né?
Eu sou persistente desse jeito aí que você tá falando e me imagino no futuro em uma live do seu curso, sem dúvida, Andréia. Eu percebo, né, pelas pessoas que eu converso, tanto alunas como seguidoras, não necessariamente alunas, mas eu percebo quando a pessoa vai ser diferente, entendeu? O jeito de falar te diz ali, né? Eu acho que é um pouco do mentor, né? Quando o mentor sente que a mentorada vai decolar, já brilha o olho, né? Você já dá uma atenção ali especial porque você sabe que vai ser diferente, que você pode até mudar a vida dessa pessoa. Então, tenho certeza aí que esse sacrifício vai fazer toda a diferença, tá? Como faço para ter aulas com você? Cíntia, eu dou aula somente no Projeto Ela, tá? Além das lives aqui, o Projeto Ela é um curso que eu tenho de house cleaning e ele deve abrir agora em março. Tem a lista de espera aqui no link da bio, se você tiver interesse, é só colocar seus dados lá, e-mail e nome, tá bom? Eu também peguei o bonde andando, não tem problema, a gente vai ficar no feed, tá? Vocês podem assistir novamente, porque essa live é importante para vocês entenderem. Eu vou trazer lives aqui, agora são 2 por semana, eu vou trazer lives aqui importantíssimas. Qual foi meu primeiro objetivo no house cleaning? É por isso que eu tô aqui hoje, tá? Meu primeiro objetivo foi, eu vou devorar tudo sobre house cleaning. Eu vou devorar tudo sobre house cleaning. Então, desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar de limpeza, eu falei assim, eu quero tanta informação de house cleaning, eu vou trabalhar em empresa americana, eu vou trabalhar para mexicana, eu vou trabalhar por comissão, eu vou trabalhar em pós-construção. Eu trabalhei com tantas coisas do house cleaning, né? E depois eu, né, criei o schedule de limpezas regulares, que eu falei assim, caramba, realmente foi muito intenso. Tem gente que não acredita que eu fiz tudo isso em 3 anos, mas porque como eu disse pra vocês, quando você coloca um foco, quando você coloca um objetivo, ninguém para alguém focado, alguém com persistência. Então foi por isso que eu cheguei até aqui hoje. Foram 3 anos no setor de house cleaning e hoje já são 6 anos, vão fazer 6 anos que eu só falo de limpeza. Então, antes eu tinha um tipo de experiência, hoje eu tenho a experiência de mentoria, né? Eu ouço muitas pessoas e dou muita estratégia. Então, o conhecimento também vai mudando, né? O estilo de ensinamento vai mudando. Então, é muito intenso. Hoje eu falo sobre limpeza, vocês me veem aqui desde 2019, né? Falando sobre limpeza 24 horas por dia, porque eu desligo aqui, mas vou falar de limpeza de novo, ou vou para uma consultoria, ou vou fazer um curso, ou vou na plataforma do curso responder alguém. Então tô sempre falando de limpeza. Então o conhecimento vai se transformando e eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre house cleaning, tá? Tá cheio de cliente esperando esse time Mulheres Competentes que você está formando aqui. Sem dúvida. Essa seria o maior prêmio, é meu maior sonho, realmente ver mulheres, né, pessoas que mudaram a vida nos Estados Unidos, porque tem muita gente que está simplesmente sobrevivendo. André, já estou querendo me aposentar com 45 anos. Isso aí, André, tem que ter foco, tem que ter objetivo. Eu não duvido. Não duvido. A gente não deve duvidar de ninguém, do foco de ninguém. Ok? Isso aí, Andréia. Tem várias alunas com esse objetivo, tá? Tem alunas com objetivo, né? Que eu falo mais, por isso que eu falo alunas. Tem alunas que têm o objetivo de criar times, de criar uma empresa gigante. Tem aluna, não sei se ela tá aí, da Lisandra, ela tem ideia de criar franquias, tá? Ela já tem a mentalidade muito mais pra frente. Ela criou uma empresa forte demais. E também tem aluna que quer juntar o máximo de dinheiro e voltar pro Brasil e se aposentar. Então, cada um tem um objetivo, tá? Cada um tem um objetivo. Eu, quando criei as empresas de house cleaning, eu não sabia ao certo o que ia acontecer. Mas o meu objetivo nunca foi morar nos Estados Unidos
o tempo todo, né? Eu poderia até morar por um tempo, mas nunca foi meu objetivo, de vida, vou morar nos Estados Unidos. Então, cada um tem um objetivo, tem uma estratégia, e a gente se seguir essa estratégia, lógico que nunca é em linha reta, vai sempre, né, ondulado, mas você volta ali pro caminho que com certeza você vai chegar no objetivo da mesma forma, talvez não no mesmo tempo, mas você consegue sim alcançar seu objetivo. Faz uma live para quem quer somente gerenciar e delegar funções. Ana, tá no cronograma, tá? Não pense que eu esqueci não, tá no cronograma. Exatamente, as pessoas que moram nos Estados Unidos há muito tempo ficam impressionadas com quem faz o schedule em pouco tempo, justamente porque ficam trabalhando no automático, ficam vivendo no automático e o dia passa, entendeu? Por exemplo, no 2021, no final de 2021, eu dei o exemplo das metas de 2022. Se você não tem uma meta, você não sabe para onde você está indo. Então, por mais que você não chegue no tempo que você planejou, por mais que você não chegue na forma que você planejou, a partir do momento que você tem uma meta, você tem pelo menos uma direção. Agora, se você está simplesmente ali deixando a onda levar, qualquer caixote, né, que a gente chama no Rio, qualquer um dia diferente já vai te parar. Então, é muito importante a gente ter poucas, mas porém metas que vão realmente mudar ou alcançar o objetivo que você quer, ok? Yara, eu quero crescer, a aposentadoria não está nos meus planos. Exatamente igual a mim, Yara. Eu não conseguiria hoje ficar sem trabalhar. Poderia ser milionária, bilionária, que eu continuaria aqui trabalhando. Entendeu? Não há essa possibilidade de eu não trabalhar. Já comprei uma fazenda grande no Brasil e vou administrar meu negócio no Brasil. Quem trabalha bem ganha uma boa grana em pouco tempo nos Estados Unidos. Isso aí, Andréia. E eu sei que a Andréia também já morou em Portugal. Andréia aí já é quase relações internacionais do house cleaning. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu adoro comentar isso, porque a gente quase não tem oportunidade, né, pessoal, de conversar, de realmente trocar informações. Então eu gosto de ler esses comentários aí. Nossa, Andréia, já fiz 1 milhão com meu esposo em menos de 4 anos nos Estados Unidos. Está investido em negócio no Brasil. Exatamente, Andréia. E é uma outra questão também. A gente nunca se deve comparar com outra pessoa, tá? Porque são outras situações, tem mãe solteira, tem pessoas que se separaram enquanto estavam nos Estados Unidos, tem gente que, não sei, tem família no Brasil e tem que ajudar, então tem várias situações que a gente nunca deve se comparar com o outro. Mas se seu objetivo é realmente aposentar, voltar pro Brasil, né? Você precisa ter estratégias. Poxa, esse ano eu vou juntar tanto, vou mandar pro Brasil, vou fazer isso. Ou esse ano vou juntar tanto, vou, né? Ou nos Estados Unidos também, vou comprar uma casa. Eu tenho uma aluna, a Mari, eu não sei se ela tá aí. A Mari, ela falou, Thelma, a mentalidade muda, né, de pessoa para pessoa. Ela falou assim, Thelma, eu quero esse ano. E ela começou o schedule dela ano passado, tá, gente? Ano passado. E ela falou assim, Thelma, esse ano eu vou comprar minha casa nos Estados Unidos. Depois eu vou comprar outra. Até o final do ano eu vou comprar outra. E as duas vão ser para aluguel. As duas vão ser para aluguel. E eu acho difícil alguém parar ela. Inclusive, a gente tem mentoria semana que vem. Então, existem vários tipos de mentes, tá? De mentalidades. O que a gente precisa saber é o que a gente quer. O que a gente quer. Eu quero cuidar da minha família. Eu só quero ter um schedule para cuidar da minha família. Então, faça isso. Faça um schedule forte, bonito. Eu não sei se a pessoa que falou comigo essa semana tá aí,
tá? Eu não lembro o nome da pessoa, mas ela falou assim: Thelma, eu só quero limpar casas onde eu seja reconhecida. Eu não tenho interesse de ter times, de ter empresa grande, não. Mas eu não quero limpar casa de drogado, eu não quero limpar casa de gente porca, eu quero limpar casas de pessoas que cuidam das casas. É super diferente, né? Eu falei pra ela, isso é muito diferente e você pode criar um marketing de divulgação para isso. Porque realmente não é só pelo dinheiro, é você ser reconhecida pelo seu trabalho e também causar um ambiente ali muito gostoso de trabalhar por muito tempo. E quem sabe ela pode até no futuro ter times com essa visão de negócio, tá? Com essa visão de negócio. Então é isso, pessoal. Aqui na Flórida, custo muito alto. Acho que a partir desse ano eu vou começar a salvar grana. Isso aí, gente. Tem que ter um respiro. Se você parar agora para refletir, tá? E para traçar um novo objetivo, né? Você vai conseguir chegar lá. Agora, se você trabalhar no automático, não vai. E você tem que ter, na minha opinião, tá, gente? Metas, objetivos na parte financeira, na parte pessoal, tá? E na parte também de trabalho, na parte profissional. Eu, inclusive, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tô lendo agora esse livro aqui, não sei se vai mostrar, eu vou ler pra vocês que deve estar ao contrário. Mude seus horários, mude sua vida. É um livro que eu tô começando a ler agora e faz parte das minhas metas, tá? E é um livro que fala sobre um ciclo que o seu próprio corpo tem. Então, às vezes, a gente fica no automático e a gente vai se acabando, se desgastando. E eu achei interessante esse livro que ele vai ensinando como o seu corpo dá sinais, né? Essa questão de trabalhar à noite, essa questão de não ir para uma academia, não cuidar da alimentação, como a gente vai se acabando durante o tempo, durante ao longo dos anos. Então, a gente precisa separar um tempinho pra gente cuidar, né, da nossa saúde, da nossa mente principalmente, né? Nos Estados Unidos a gente tem muita crise de ansiedade, eu tive, tá? Eu nunca tinha tido, e nos Estados Unidos eu tive crise de ansiedade e nunca mais tive, tá? Então foi justamente no período que eu morava nos Estados Unidos, porque é uma vida muito agitada, tá? Então você precisa trabalhar com inteligência e pensar, refletir sobre o seu negócio, refletir se isso é para você, né? Qual é o seu limite? Tudo isso a gente precisa trabalhar para que tudo flua com mais naturalidade, tá? A gente precisa dar aquele gás. Esse é o meu modo de ver. A gente precisa trabalhar mais em um curto período de tempo para ao longo prazo fazer sentido e a gente conseguir dar aquela amenizada na quantidade de trabalho. Na minha opinião, isso realmente funciona como se fosse o HIIT, né? Não sei se vocês conhecem o HIIT de academia. Não adianta você ficar correndo 1 hora na esteira, porque se você der, vamos dizer, 15 tiros, né, rápido, vale muito mais do que você ficar 1 hora na esteira. Então eu acredito que na vida seja quase a mesma coisa, né? A gente consegue se sacrificar ali por um curto período de tempo, né? Se sacrificar durante um tempo, né, um tempo determinado, para no longo prazo a gente se beneficiar. Então eu queria dar esse conselho aqui para vocês. Esse livro é muito bom, pelo menos o que eu tô lendo até agora, e tenho certeza que vai servir para alguém aí para mudar um pouquinho a visão, né, de objetivos, de metas. A gente falou aqui com várias pessoas que tem objetivos diferentes. Eu sei que falta um local. E falar nisso, gente, falta um local. Eu não ia falar isso agora, mas falta um local que eu sei para vocês se comunicarem, né? E por isso eu vou criar um canal no Telegram, tá? Ainda não decidi se vocês vão conseguir falar, tá? Ou se eu vou colocar um conteúdo lá dentro.
Porque se eu permitir que todo mundo fale, o que acontece? Vira bagunça, o pessoal começa a botar mensagem de bom dia, aí põe foto de nada a ver, começa a falar de política. Então, assim, eu não sei se eu vou permitir que todo mundo fale, mas eu vou criar um canal lá onde eu coloque conteúdo ou eu coloque alguma informação importante até que vocês falam comigo. Tá? Então, eu vou criar um canal no Telegram e eu vou avisar aqui novamente para não correr o risco de acharem que é golpe, de acharem que o link pode ter alguma coisa ruim. Então eu vou avisar aqui depois oficialmente para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live, eu adorei, obrigada aí por sempre participarem, né, da live. Andréia, Vivian, então, Vivian tá sempre por aqui. Vivian, hoje o foco é meu bem-estar em primeiro lugar e não ter medo de encarar o novo. Sem dúvida, Vivian, eu acho que pelo que você passou, né, eu acho que agora a mente vale muito mais, né, a mente e o corpo vale muito mais do que o resto. Tá, pessoal? Então eu agradeço, uma boa noite, bom descanso, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de limpezas por comissão e bora caçar essas metas de 2022, que ainda tem tempo, a gente ainda tá em janeiro e a gente ainda tem tempo aí pro resto, tá bom? Boa noite e bom descanso, pessoal!